Todos conhecem a narrativa de como Jó perdeu, de uma só vez, tudo o que possuía: família, saúde, bens materiais. E ainda teve de lidar com amigos que, em vez de oferecer conforto, colocaram sua integridade em xeque. Mas mais surpreendente do que a própria tragédia vivida por Jó é a maneira como seus amigos, que no início demonstraram empatia, acabaram se tornando acusadores, intensificando ainda mais seu sofrimento. De acordo com a Bíblia, Jó tinha 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles surgem na história já no contexto de dor de Jó. A Bíblia relata que Deus permitiu que Satanás testasse a fidelidade de Jó, o que resultou em um sofrimento inimaginável. Ao saberem do que havia acontecido, os amigos decidiram visitá-lo. Cada um saiu de sua região e foi até Uz, onde Jó morava. Ao que tudo indica, esses homens também eram ricos e ocupavam posições de destaque. O próprio Jó, antes de ser atingido pelas tragédias, era considerado o homem mais influente do Oriente. Sobre os amigos de Jó, a Bíblia oferece poucas informações pessoais. Sabemos apenas de onde vinham. Elifaz era temanita, ou seja, provavelmente da cidade de Temã, um lugar que, segundo o profeta Jeremias, era conhecido por sua sabedoria. Bildade era suíta, o que pode indicar uma ligação com Suá, um dos descendentes de Abraão com Quetura. Já Zofar era namatita, termo que alguns estudiosos relacionam a uma cidade na região de Edom. Se levarmos em conta que a ordem dos nomes reflete a idade, então Elifaz seria o mais velho e Zofar o mais novo. Essa ordenação era comum em registros antigos. Mesmo assim, todos os 3 já eram idosos, inclusive mais velhos que o próprio Jó. Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia revela sobre quem foram os amigos de Jó e por que eles falharam. Antes de analisarmos mais a fundo os amigos de Jó, é importante entender que o livro não fornece muitos dados diretos que permitam situar com exatidão a época dos acontecimentos. No entanto, alguns indícios sugerem que Jó tenha vivido na era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Por exemplo, o texto bíblico não menciona a lei de Moisés, nem instituições que mais tarde seriam centrais em Israel, como o sacerdócio levítico. A maneira como a riqueza de Jó é descrita também remete às sociedades patriarcais antigas, onde servos e rebanhos representavam prosperidade. Outro ponto relevante é que Jó atuava como sacerdote da própria família, oferecendo sacrifícios pelos filhos, uma prática típica entre os patriarcas antes da criação do sacerdócio formal. Também é interessante notar os nomes de lugares mencionados, como Temã e Suá, que parecem estar associados aos descendentes de Abraão e à região de Edom. Diante disso, muitos estudiosos acreditam que o pano de fundo do livro de Jó está culturalmente conectado a clãs do Antigo Oriente Médio, como Edomitas e Ismaelitas, povos que viviam em regiões áridas. Geograficamente, a terra de Uz possivelmente ficava a leste de Canaã, em uma área próxima de Edom ou da Arábia. Alguns estudiosos ligam o nome Uz a um descendente de Arã mencionado em Gênesis. Embora não haja consenso sobre a localização exata, a descrição sugere uma região próspera para a criação de gado e agricultura. Do ponto de vista cultural, o texto mostra uma sociedade onde honra e status eram valores fundamentais, especialmente para homens como Jó e seus amigos, considerados sábios e influentes. Porém, a teologia daquela época ainda estava muito associada à ideia de mérito. Sofrimento era visto como castigo, prosperidade como aprovação divina. Esse modo de pensar está por trás de toda a conversa entre Jó e seus amigos. A sabedoria humana tentava, com suas próprias limitações, entender por que coisas ruins aconteciam. Foi nesse ambiente que Jó, homem íntegro e temente a Deus, enfrentou a pior fase da sua existência, cercado por amigos que, em vez de apoio, trouxeram julgamentos. A Bíblia mostra que os amigos de Jó se preocupavam com ele, pois saíram de suas terras para visitá-lo. Mas o estado de Jó era tão crítico que eles mal o reconheceram. Ao se aproximarem, choraram, rasgaram suas roupas e lançaram terra sobre a cabeça, gestos típicos de luto. E por 7 dias sentaram-se em silêncio ao seu lado. Mas depois disso, Jó rompeu o silêncio. Angustiado, começou a desabafar. Seu sofrimento era tão intenso que ele chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu e passou a fazer questionamentos a Deus.
A partir daí, seus amigos começaram a discursar, e foi nesse ponto que falharam. Em vez de ouvirem o amigo e oferecerem consolo, preferiram repreendê-lo, tentando explicar a causa de sua dor. Eles poderiam ter sido apoio, mas se tornaram acusadores. Seus discursos, na prática, ampliaram a dor de Jó. Elifaz foi o primeiro a falar. Baseou seus argumentos na experiência e na tradição, defendendo a ideia de que quem planta o mal colhe sofrimento. Ele reconhecia a sabedoria de Jó, mas achava que ele não vivia o que ensinava. Ou seja, Jó estaria apenas colhendo as consequências de seus próprios atos. Depois, foi a vez de Bildade. Ele se mostrou inflexível, legalista e insensível. Acreditava que o sofrimento só vem como resultado de pecado. Bildade chegou a dizer que os filhos de Jó morreram porque pecaram, um comentário cruel para um pai enlutado. Por fim, Zofar fez o discurso mais duro. Ele não admitia que um justo pudesse sofrer. Isso o levou a afirmar que Jó merecia sofrimento ainda maior. Para ele, dor era castigo, prosperidade, recompensa. Fica evidente que os amigos de Jó citaram princípios corretos, mas aplicaram de maneira errada. Foram presunçosos ao achar que sabiam a razão de tudo. Acreditaram que podiam decifrar os caminhos de Deus com base apenas em seus raciocínios humanos. Eles perderam a oportunidade de demonstrar empatia. Como bons amigos, poderiam ter apenas escutado e confortado. Em vez disso, transformaram a dor de Jó em debate teológico. No final, os três foram repreendidos pelo próprio Deus e tiveram de pedir perdão a Jó, que, com o coração restaurado, orou por eles. Se os amigos de Jó não conseguiram explicar seu sofrimento, o que diriam então da dor de Cristo? Aquele que sofreu sem nunca ter cometido pecado? Essa história nos ensina muito. A primeira lição é o valor do silêncio empático. Os amigos começaram bem ao se calarem por 7 dias. Às vezes, a presença silenciosa vale mais que qualquer argumento. Também aprendemos a não julgar com pressa. Os amigos de Jó estavam convictos de que ele tinha pecado, mas estavam errados. Nem todo sofrimento é consequência direta de erro. Outra lição é sobre equilibrar verdade e amor. Elifaz, Bildade e Zofar citaram verdades, mas sem misericórdia. A verdade, para ser eficaz, precisa ser envolta em compaixão. Além disso, devemos reconhecer nossas limitações. Muitas vezes, não entenderemos o motivo de certas dores. E tudo bem. A humildade de admitir que não sabemos tudo é uma virtude preciosa. Por fim, aprendemos sobre perdão e restauração. Mesmo depois de tanto sofrimento, Jó orou por seus amigos, e Deus transformou sua história. O comportamento dos amigos de Jó serve como alerta, mas também como inspiração para que sejamos pessoas mais sensíveis, sábias e humildes diante do sofrimento alheio. E você, já conhecia a história dos amigos de Jó?